Seja muito bem-vindo, você que está vendo essa aula gravada e você que está me acompanhando aqui ao vivo. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Tivemos aqui alguns probleminhas, mas já resolvemos. Talvez tenham muitas pessoas aí que tenham essa crença que não dá para trabalhar de casa. Então, eu vou estar falando um pouquinho justamente sobre como que a gente acaba trabalhando de casa. Então, assim, eu não preciso estar 100% em obra para faturar na engenharia civil. Eu não preciso estar 100% em obra. Mas claro que também, né, vai depender aí do tipo de trabalho que vocês estão atuando. Qual área que vocês estão atuando da engenharia civil? Que lógico que área de gestão de obra, né, de execução de obra, você tem que estar em obra justamente. Mas tem várias áreas da engenharia civil que a gente consegue atuar de casa. E a pandemia é um exemplo aí que veio justamente, né, que a gente consegue trabalhar de casa. Então, por exemplo, se tem engenheiros aqui que, no caso, trabalhavam em escritório, com a pandemia, foram trabalhar em casa ou não. Então, assim, tem áreas que te permitem isso. Então, a gente vai estar falando justamente desses benefícios que a gente tem, certo? Então, o que eu vou falar aqui para vocês? Antes de iniciar a nossa live, vou pedir para vocês encaminharem essa live aí para mais pessoas, para que realmente vejam que isso é possível, né? Então, tem pessoas que acabam preferindo trabalhar de casa e você consegue faturar com isso, conforme a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, pessoas aí que, por exemplo, têm família, têm filhos, será que não seria interessante trabalhar de casa e às vezes nem sabe que isso é possível? Então, encaminha para essas pessoas aí, certo? E, inclusive, hoje é sábado, então já pega aí o cafezinho de vocês, que a gente marcou essa live para o período da manhã. E, inclusive, se vocês escutarem aí alguma maquita, um martelo, é que a gente está em obra aqui em casa, tá? A gente está fazendo um bicicletário. E eu achei que o pedreiro não ia vir no sábado e ele veio. Então, é capaz que a gente escute aí um martelo, uma maquita, mas está tudo bem. Certo? Então, pega o cafezinho aí para a gente começar a nossa live. Certo, pessoal? Então, assim, como eu estava falando para vocês, tem diversas áreas na engenharia civil, né, que a gente está falando aqui, que você não precisa estar full time aí na obra. Então, são coisas que você precisa ir na obra? Precisa, né? Fazer uma visita, às vezes fazer uma apresentação, por exemplo, de um orçamento, ou quando você vai fazer um controle, você precisa ir até a obra. Mas você não precisa ficar full time na obra, certo? Então, tem áreas aí da engenharia que você trabalha, no caso, em escritório ou até mesmo em casa, que te permite justamente ter essa liberdade de você não precisar estar 100% em obra. Lógico que tem o contato com a obra, mas não é uma coisa que você vai ficar 100% em cima, certo? Então, ainda mais com essa questão da pandemia que veio agora, certo? Eu vejo assim que a pandemia, gente, acabou assim mudando muita coisa. A pandemia acabou mudando muita coisa mesmo. Vocês não acham? Não sei se vocês trabalhavam aí, por exemplo, eram acostumados a ir no escritório ou em obra mesmo e começaram a trabalhar um período em casa. Vocês começaram a trabalhar um período em casa ou não? Compartilhem aí comigo. Acho que várias pessoas, né, foram dispensadas para trabalhar em casa. E qual que é a lição mais importante disso? A lição mais importante disso é justamente saber entregar o resultado e não a quantidade de horas trabalhadas. Então, é justamente saber entregar o resultado. O que é importante, na verdade, é você entregar o resultado, certo? Então, a gente vai estar falando aqui alguns benefícios de trabalhar em casa, certo? Então, assim, se você é exclusivo de alguma empresa e que não permite esse tipo de trabalho, de trabalhar em casa, e é algo que você almeja, então talvez aí é algo para você começar a pensar melhor sobre isso, né? Se é uma coisa que você deseja, por exemplo, e a tua empresa não permite, é algo que você pode começar a pensar e ver que realmente é possível, certo?
Tenho certeza que muitos engenheiros, muitas engenheiras já possuem família ou às vezes pensam ter em breve uma família ou futuramente uma família. E assim, como que fica o tempo com a família se a gente fica muito tempo fora de casa, né? Então, vou falar um pouquinho disso aqui também. Quem aí, por exemplo, tem filho pequeno, que gostaria de ficar mais tempo com os filhos, né? Tem essa questão. Inclusive, uma coisa que eu sempre ouvi a minha mãe falar, não sei a mãe de vocês aí como que é, mas eu sempre ouvi minha mãe falar uma coisa. Minha mãe sempre falava assim: eu não vi meus filhos crescerem, eu não vi meus filhos crescerem. E por que, na verdade, acabou não vendo? Porque ela tinha que trabalhar, né? Ela tinha que trabalhar. Mas, assim, a minha mãe, na verdade, ela trabalhava em escola. E é uma área totalmente diferente da nossa, que é a engenharia. Por quê? Como você trabalha em escola, né, questão aí, por exemplo, de humanas, você tem, digamos, um contato direto com o público, você tem que estar ali, então não tinha, por exemplo, outra alternativa, né? Mas olha só a vantagem que a gente tem na engenharia. Então, talvez muitas pessoas nunca se tocaram disso. Então, a nossa vantagem de estar na engenharia, que é mais de exatas, a gente não tem tanto contato direto toda hora ali com o público, né? A gente não tem esse contato tão direto ali que precisa estar, né, full time. Aqui estamos falando de áreas da engenharia do escritório, tá, galera? Não de obra, que obra tem que acompanhar mesmo, né? Por exemplo, engenheiro de obra tem que ficar em obra mesmo, não tem muita saída, né? Mas justamente o que eu estou falando para vocês é que essas áreas voltadas ao escritório, você pode trabalhar de casa e justamente acabar faturando com isso. Então, conforme eu comentei, eu trabalho com orçamentos. Então, eu trabalho com orçamentos e com controle. Orçamentos, eu não preciso ficar, por exemplo, em um escritório, ir até um escritório fazer se eu posso trabalhar de casa. Porque é justamente ferramentas que eu tenho em casa, que são ferramentas simples, né? Que eu preciso do notebook, de um celular. Então, eu consigo trabalhar de casa. E quando eu preciso visitar a obra, eu vou até a obra. Então, eu consigo ficar em casa. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também, que é como acabar trabalhando em casa também, tá? Então, a questão de produtividade, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, vocês já pararam para pensar? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar quanto tempo realmente a gente acaba passando fora de casa? Vocês já pararam para contabilizar aí essas horas? Vocês já pararam para contabilizar ou não? Falem aí para mim. É bastante, né? Então, assim, eu vou falar por experiência própria minha, tá? Antes da pandemia, ali, antes de trabalhar em casa, justamente, o que acontecia? Eu saía, por exemplo, 7h30 de casa. Então, eu saía 7h30 da manhã. E porque tem a questão ali também do trânsito, né? Então, eu saía 7h30 da manhã de casa, pegava trânsito. Moro em Curitiba ainda, que tem muito trânsito ali no período da manhã, no final da tarde. Então, eu saía 7h30 e eu voltava ali por umas 19h30, mais ou menos, né? Que também a gente acaba trabalhando, às vezes, um pouquinho mais na empresa, eu sempre acabei ficando um pouquinho mais. Então, assim, se você for contabilizar, se for das 7h30 às 19h30, já são aí, pessoal, 12 horas do seu dia que você está fora de casa. São 12 horas do seu dia. E ainda, considerando que a gente dorme aí aproximadamente, né, 8 horas, então se você for ver, já são 20 horas do seu dia. Então já são 20 horas do seu dia, né, que você, por exemplo, não está presente em casa, né? E se é 20 horas, quer dizer que vai sobrar 4 horas para você tomar café da manhã, para você jantar, para você tomar banho e para você dar aí atenção à sua família. Então, vocês acham que essas 4 horas aqui, na verdade, que você fica presente, por exemplo, com a tua família, né? Conforme eu comentei aqui, no caso, é pouco? Vocês acham que é pouco? Então, assim, eu acho pouco, eu não sei vocês, mas eu acho pouco. E ainda fora os outros tempos que a gente acaba aí desprendendo com redes sociais, enfim. Então, assim, gente, e a vida? Simplesmente a vida vai passando.
a vida vai passando e você desprende muito tempo fora de casa, às vezes se dedicando muito para uma coisa, pegando trânsito, às vezes se estressando, e enfim, certo? Então, assim, pode ter alguns aqui que até acabem pensando o seguinte: ah, mas se eu for trabalhar de casa, no caso, eu também vou ter que focar no trabalho da mesma forma, então eu não tenho como dar atenção para a minha família, por exemplo. Tem algumas pessoas que podem pensar isso, só que aí que está a questão. Por quê? Quando você trabalha, você tem que pensar ali que você está entregando resultado. Então, na verdade, assim, não interessa quantas horas você está entregando, interessa o resultado que você está entregando. Vocês concordam? Então, assim, você não fica contabilizando ali as horas, certo? Você já começa a pensar um pouquinho diferente. E qual que é esse pensamento diferente? O pensamento diferente é justamente qual que é o seu horário mais produtivo? Qual que é o seu horário mais produtivo? Qual horário você trabalha menos e você entrega mais? Porque quando você está numa empresa, você tem aquele horário fixo, por exemplo, para ser seguido, entrar às 8, sair às 18, ou ficar um pouquinho a mais, e você tem que, na verdade, trabalhar naquele período. Mas, se, por exemplo, eu vou falar por mim aqui, tá? Meu horário produtivo é à noite, eu vejo que é mais à noite. Então, se o meu horário produtivo é mais à noite, eu consigo trabalhar menos horas e entregar o mesmo resultado no período da noite. E que se eu trabalhasse numa empresa, eu já teria que trabalhar, às vezes, me desgastar, não ter aquela produtividade. Então, olha só, é uma certa vantagem, né? Vocês concordam? Qual que é o horário mais produtivo de vocês? Vocês já se perguntaram isso? Qual que é o horário mais produtivo? Eu vejo que o meu horário mais produtivo é à noite, porque até quando eu trabalhava, por exemplo, que eu falei ali para vocês, dentro da empresa, indo para a empresa, às vezes quando estava chegando no final do dia, que eu começava, tipo, produzir um monte, às vezes eu nem queria parar porque eu estava produzindo, então eu via que o meu melhor período realmente era mais no final da tarde ali, início da noite. Então eu acabava trabalhando muito mais, trabalhava durante o dia e não trabalhava à noite, porque eu via que eu rendia mais à noite. Então, vocês têm que acabar se perguntando isso também. Então, também é uma certa vantagem. Não é melhor você, no caso, produzir no tempo que é melhor para você? Cada pessoa tem um horário, né? Então, pode ser que pessoas aqui tenham uma produtividade melhor no período da manhã. Então, isso é um fator bom de você trabalhar em casa e também de ser autônomo. Então, tem uma questão aí, né? E aí, vocês podem até falar assim: ah, Marielle, mas o que acontece? Eu, às vezes, não, sei lá, eu vejo que eu sou mais produtivo na empresa. Pode acontecer que alguns aqui sejam mais produtivos realmente na empresa. Inclusive, comentaram aqui, ó, no Instagram. Carlos comentou aqui: o meu depende. Tem dia que é de manhã e tem dia que é de noite. Tem dia que depende, né? Depende também como que tá nossa saúde mental ali também, que acaba englobando nessa questão, né, Carlos? E a Vanessa colocou: tentei trabalhar em casa, mas não foi produtivo, me distraía com fazeres de casa. Ai, tem essa questão também, Vanessa. Inclusive, uma coisa que eu percebi bastante também, para compartilhar aqui, é que quando eu comecei a trabalhar de casa, eu morava em um apartamento que era um pouquinho menor, só para compartilhar as vivências aqui. Então, eu morava num apartamento que era um pouquinho menor e eu sempre tinha um lugar lá para trabalhar. E o que a gente acabou tomando uma decisão junto através de outras coisas que aconteceram ao decorrer do caminho, a gente decidiu mudar e ir para uma casa. E nessa casa a gente já tem muito mais espaço, então eu já tenho um lugar específico para trabalhar, que se eu enjoar, por exemplo, desse lugar, eu posso ir para outro. Então tem essa questão também de você se adequar justamente digamos, a trabalhar em casa. Então eu vi que para mim, por exemplo, eu ficava muito exaustiva
por exemplo, trabalhando no mesmo lugar, tipo, a saúde mental nossa acaba, né, tipo, é uma coisa ali a se adaptar. Então, foi uma coisa que eu acabei vendo que era necessário, eu acabei me adaptando, e hoje eu tô muito melhor nessa questão, porque eu não fico fixa num lugar. Então, se eu canso aqui de onde eu tô, já tem um outro lugarzinho que eu posso ir, justamente para trabalhar. É justamente se adaptar e tentar contornar a situação. Não sei exatamente ali com o que você se distraía em casa, mas são coisas que a gente pode tentar reverter. Mas, como eu falei também, tem pessoas que talvez prefiram trabalhar em um escritório, né, do que trabalhar em casa. Mas também tem essa questão, né? Inclusive, tem vários dados estatísticos aí que apontam o quê? Que foram feitas aí na pandemia, né? Que o pessoal realmente é mais produtivo trabalhando em casa. Saiu nesse mês, inclusive, de agora, no site da Globo. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. Saiu nesse mês, inclusive, no site da Globo, onde foi feita uma pesquisa que 58% dos entrevistados responderam ser mais produtivos. Claro que isso não se aplica a todo mundo, né? Conforme a Vanessa aqui falou, então talvez a Vanessa ache que ela não é tão produtiva. Mas o que aponta é que a maioria vê que acaba sendo mais produtivo, né? Então, tem pesquisas aí que já apontam essa questão. E como eu falei, eu vejo que o meu horário ali de produtividade é melhor no período da noite. Até esses dias, por exemplo, eu trabalhei até 2 horas da manhã. Então, é uma coisa que eu me adaptei. Então, eu trabalhei até 2 horas da manhã e, em compensação, no outro dia, eu fui no parque, no dia de semana, assim, por exemplo, aproveitar, pegar um sol, né? Tipo assim, dar uma volta, lagartear, né? Como os paranaenses falam, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é pegar um solzinho ali, né? Sair de casa. Então tem essa questão. Então eu vejo que isso para mim se adaptou muito bem. Então, digamos, tem os seus pontos positivos nisso, né? Vocês concordam? Ó, comentário aqui. Eu, para produzir bem em casa, eu me arrumo como se fosse para o escritório. Isso me faz ficar mais produtivo e concentrar mais no trabalho. Isso é verdade. Isso ajuda muito mesmo. Quando a gente quer ficar em casa, a gente quer acabar se vestindo ali de um jeito que fique, né? Digamos, mais em casa mesmo. Mas, gente, quando você se arruma, mesmo que você está em casa, é como se você estivesse se arrumando para ir para o trabalho. Então, te dá até uma outra, como é que eu posso dizer, uma outra energia, que quando você se arruma, você, meu, agora eu vou fazer isso daqui, tipo, eu tô comprometida com o trabalho, entendeu? Então tem essa questão também, né? Gostei da dica aí que vocês comentaram. Bem bacana mesmo. Bem legal. Essa questão também tem várias dicas, né, que o pessoal dá para trabalhar em casa. Mas essa foi uma, né, que deram aqui de se vestir para trabalhar em casa. E também tem a questão, por exemplo, de cuidar também da saúde mental, né, que a gente estava falando aqui anteriormente. Então, assim, eu por trabalhar em casa com essa profissão que me permite eu trabalhar em casa e que eu vejo muita vantagem nisso, o que acontece? Eu acabo adotando algumas coisas aí justamente para eu não ficar a louca em casa, né? Então, o que eu faço? Eu tive que fazer algumas adequações. Então, por exemplo, eu separo, por exemplo, um tempo do meu dia para fazer uma atividade física, justamente para sair um pouco de casa, para não ficar só em casa. Então, eu tento me adaptar a esse novo estilo, justamente para também eu cuidar da questão da saúde mental, porque quando a gente fica muito trancado em casa, também depende aqui de cada personalidade, né? Mas quando a gente fica muito trancado em casa, às vezes fica difícil, né? Quanto tempo? Nossa, fiquei muito tempo fechada em casa, que não podia, por exemplo, fazer nada, que estava tudo fechado. E, gente, eu me sinto muito presa. Eu não sei vocês. Então, eu fui adaptando. Então eu tenho que fazer uma atividade física, que daí pelo menos já saio de casa, né, no dia, depois eu volto e trabalho. Então, acaba ajudando, acaba ajudando. Então, é questão aí de se adaptar, certo? E ainda, muitos podem falar assim, Marielle, mas eu percebi, né? Pode ser que alguns falem que a questão de trabalhar em casa acabou aí, por exemplo, dificultando a comunicação entre os colegas de trabalho.
que vocês acham? Que acaba dificultando ou não? Eu vou falar aqui a minha percepção sobre isso, tá? A minha percepção. O que eu percebi? Percebi o seguinte, que na verdade a tecnologia tá aí, né, gente? A gente viu que a questão de pandemia aí, a gente pode fazer reuniões online com pessoas de diversos lugares aí do Brasil. A gente percebeu isso, que, na verdade, com a pandemia, veio essa questão muito forte de fazer reuniões online, resolver tudo online, né? E, para mim, eu percebia como se fosse a mesma coisa que tivesse presente para resolver as coisas. Então, eu percebi isso, certo? E eu, assim, na verdade, o que eu percebi também um pouco além disso? Que quando eu trabalhava dentro da empresa, o que acabava acontecendo? Às vezes, as pessoas acabavam te procurando, como você estava perto, às vezes as pessoas acabavam te procurando, digamos assim, por pouca coisa, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa, eu acho que eu vou tomar essa decisão aqui. Mas peraí, deixa eu ver aqui, vou ver o que, por exemplo, a Marielle acha sobre isso. Então, às vezes acaba acontecendo isso. E, gente, assim, as pessoas, elas conseguem resolver sozinhas. Então, eu percebi que também é um ponto positivo aí, porque, por exemplo, querendo ou não, você acaba desprendendo ali um pouco da tua atenção para ajudar as outras pessoas e às vezes essas pessoas poderiam resolver sozinhas. Então, as pessoas, eu percebi que depois que veio essa questão da pandemia e que o pessoal foi trabalhar em casa, no caso, acabou evitando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando uma pessoa já vinha falar com você, não era mais aquelas pequenas coisas para resolver. Então, as pessoas acabavam tomando mais atitudes. Então, eu percebi isso. Não sei vocês aqui. Estou compartilhando aqui as minhas vivências, certo? Colocar aqui no Instagram, eu acho melhor, não ficam me interrompendo o tempo todo. Exatamente, eu também achei muito bom essa questão, achei muito bom. E também envolve a questão da produtividade, né? Quando você está focado ali no teu trabalho, que você não desprende atenção com outras coisas, querendo ou não, você acaba sendo mais produtivo, né? Justamente. Então, esse também é um benefício, né? Justamente de trabalhar de casa, né? Eu vejo dessa forma, no caso, que eu percebi que essas reuniões, no caso, é como se fossem presenciais e justamente, às vezes, tu desprende um tempo, por exemplo, para viajar em outra cidade, para ter uma reunião, às vezes, que tu já poderia resolver aquilo simples e rápido através de uma reunião online. Então, só para vocês verem que a pandemia, na verdade, ela veio e ela impactou bastante, né, nesse quesito. E é possível, sim, você trabalhar de casa, no caso, e ainda continuar faturando, né, com isso. Então, é possível, sim. Inclusive, ali nas questões, por exemplo, que eu falei, de trabalhar como autônomo, tem a questão também de a gente não deixar, assim, como é que eu posso dizer? Da procrastinação, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes acham assim, eu sou procrastinador ou procrastinadora e eu, sei lá, acho que eu não iria conseguir trabalhar de casa. E daí eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês, que é uma coisa para vocês pensarem também. Será mesmo que isso é por culpa do ambiente? Será que você ser aí procrastinador é por culpa do ambiente? Será que você não está arranjando desculpa? Por quê? O que acontece? Gente, você ser aí, por exemplo, procrastinador, isso é da sua personalidade. Então, assim, não jogue a culpa no ambiente, certo? Você tem que tratar isso na raiz. E o que seria tratar isso na raiz? É você precisar criar e ter uma disciplina para isso, certo? Então, vocês podem ver aí que justamente as pessoas aí que têm mais sucesso, o que elas têm em comum? As pessoas que têm mais sucesso. Vocês sabem me responder? O que elas têm em comum? Então, assim, o que elas têm em comum não é apenas a força de vontade, né? Que a força de vontade também tem que ter. Mas, no caso, essas pessoas, elas têm que ter justamente disciplina. Então, essas pessoas, elas têm que ter disciplina. Então, assim,
É uma escolha que você tem que fazer, entendeu? De tratar. Se você é procrastinador, você tem que tratar a tua disciplina. Não é questão, por exemplo, do ambiente, certo? Então é questão aí de personalidade. Vocês concordam? Pode ser que pessoas discordem, né? Cada um tem um ponto de visão aqui. E assim, gente, o que eu estava falando justamente de procrastinar é que às vezes você vai deixando as coisas para frente, né? Então, vai jogando para frente, adiando, enfim. Mas, quando você, por exemplo, trabalha como autônomo, você não pode jogar as coisas para frente. Por quê? Porque, de certa forma, você tem que fazer uma captação de clientes, certo? Então, tem que acabar fazendo uma captação de clientes e você tem que ter uma meta, você tem que ter um planejamento das atividades. Então, por exemplo, a minha captação de clientes, eu vou fazer em que dia da semana, de que período a que período. Então, você consegue faturar, mas você tem que ter ali algumas metas, justamente para não se perder, que é justamente não procrastinar para jogar uma coisa para frente, senão o faturamento não vem. Então, você tem que acabar captando aí clientes na área, por exemplo, aqui de custos de obras, a gente tem que captar, por exemplo, arquitetos, tem que ter contato com arquitetos, tem que falar aí com construtoras, com engenheiros, então tem toda uma parte aí de você captar o cliente e vender o seu serviço, certo? Então a gente não pode ficar jogando isso para frente, é uma coisa que você tem que fazer de imediato para você continuar faturando, certo? Então, assim, quando né, acontece de você trabalhar em casa, você tem que ter essa questão de disciplina, certo? Você tem que acabar procurando os clientes, né? Ter as suas metas ali, certo? Então, tem um planejamento de atividades, conforme o seu horário justamente mais produtivo. Então, primeira coisa aqui é vocês saberem qual que é o horário de vocês mais produtivo. Vocês já pararam para se perguntar? Então, é uma coisa aí que vocês têm que realmente ver qual horário que você acaba produzindo mais e se organizar isso, justamente ter um planejamento de atividades. E um planejamento, gente, ajuda muito. Então, assim, não é porque vai trabalhar em casa que você não vai ter disciplina. Você tem que ter disciplina, você tem que fazer, né, o seu serviço, ainda mais se você já foi contratado aí, por exemplo, para trabalhar, fazer algum serviço terceirizado, você tem ali que trabalhar justamente para a entrega daqueles projetos, mas você ter disciplina para os próximos que estão por vir. Então, não é você só focar, por exemplo, eu vou terminar esse projeto e depois eu vou captar, por exemplo, mais clientes. Não, você tem que captar clientes, tem que estar ali na tua agenda, tem que ser uma disciplina tua de captar clientes, justamente para continuar faturando. Porque senão você acaba um projeto, você faz um orçamento, por exemplo, de obra, você acaba esse orçamento e depois que você entrega, você vai procurar outros, né, para continuar aí, no caso, tendo o faturamento. Então, não, na verdade, a gente tem que ter uma disciplina realmente de fazer ali, por exemplo, um planejamento de atividades. E, inclusive, eu vou até dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte, eu já vi aí eu já trabalhei com diversas formas de planejamento de atividades até eu ver o que realmente era melhor para mim. Então, por exemplo, eu já utilizei o Planner, né? Ainda utilizo de vez em quando para algumas atividades mais em específico, mas eu já utilizei também alguns aplicativos. E eu vou indicar um desses aplicativos para vocês, justamente para vocês colocarem as metas ali da semana e ter essa disciplina de continuar fazendo serviços, de captar clientes e de ter realmente separar, organizar todas essas atividades, porque quando a gente fica em casa, a gente trabalha como autônomo, a gente precisa ter essa disciplina, né? Então, assim, qual que seria esse aplicativo? Será que alguém sabe? Vocês utilizam algum aplicativo aí para organizar a atividade de vocês ou não? Compartilhem aí comigo se vocês utilizam algum aplicativo para organizar as atividades de vocês. E aí? Alguém? Então, gente, colocaram alguns aqui. Trello, To-Do. Então, gente, o que eu gostei mais de utilizar é justamente o To-Do.
Tem o Todoist também, já utilizei, mas eu gostei mais do To-Do. Então, assim, vocês podem acabar justamente pegando esse aplicativo e ele, na verdade, tu pode usar tanto no computador e tanto no celular. Então, é bom que quando você coloca ali as atividades, tu consegue separar por listas, por exemplo, o que eu tenho que fazer de captação de clientes, daí você coloca, por exemplo, né, quando que você vai, o que você tem que realizar, eu tenho que fazer, por exemplo, do orçamento, o que eu tenho que fazer, eu tenho uma proposta para entregar, o que eu tenho que falta eu analisar para passar essa proposta. Então, é bem legal para se organizar nas atividades, certo? Então, é bacana que quando você coloca lá, você tem um controle do que você tem para fazer e o que você já fez. Então, isso é muito importante. Isso vai impactar diretamente na tua produtividade, vai impactar diretamente aí na tua disciplina. E conforme a gente falou aqui, às vezes trabalhar de casa, gente, precisa ter essa disciplina um pouco maior ainda, né? Porque você não é obrigado a estar aí em um escritório, por exemplo, certo? Vocês concordam com o que eu falei aqui ou não? Vocês acham que dá para faturar de casa? O que falta para faturar de casa, né? Então, com orçamento de obras, você precisa ir na obra justamente somente para fazer uma visita, né? Por exemplo, no início ali, quando você for fazer um orçamento, tem que ter a visita técnica ao local. E também quando você for fazer alguma apresentação, ou se você trabalhar com controle de orçamentos, que no caso você trabalha ali durante o período de andamento da obra, você acaba indo à obra, mas é uma vez ou outra, você não precisa estar full time em obra. Então, isso é um benefício muito bom, que é justamente trabalhar quando no teu melhor horário, trabalhar no que fica melhor para você e ainda você ficar mais tempo em casa, às vezes se você tem um filho pequeno ou se você tem uma família, né? Conforme eu falei aqui, por exemplo, que a minha mãe, no caso, ela sempre reclamou muito assim, no caso que, eu não vi os meus filhos crescerem, né? Eu, quando eu tiver os meus filhos, que eu não tenho ainda, eu quero ver eles crescerem e quero acompanhar, com certeza, né? Então é um ponto de atenção aí, né, gente? Porque assim, a vida vai passando, e assim, na verdade, quem tem que tomar aí as decisões da vida, né, justamente o rumo que vai seguir é nós mesmos, né? Então, você tem que parar e pensar o que é melhor para você nesse momento, o que é melhor para você. Não deixar a vida te levar, né? Que nem tem aquela música lá, deixa a vida me levar. Então, assim, estejam à frente aí da vida de vocês, tomem as decisões que é melhor para vocês. E eu vejo que essa foi uma decisão muito boa que eu acabei tomando de trabalhar, por exemplo, como autônoma, eu ter o meu tempo e ser tão produtiva quanto trabalhando dentro de uma empresa. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa live, só para compartilhar um pouquinho aí, justamente, de como é trabalhar como autônomo, como trabalhar em casa. E justamente a dica aí que eu dei para vocês do aplicativo, né? Para vocês acabarem instalando e utilizando, que ele é muito bom. Vocês utilizem esse aplicativo e depois vocês me contam se realmente vocês gostaram, se vocês se adaptaram, se ajudou de alguma forma. Certo, pessoal? Certo? Comentário aqui no Instagram, muito boa essa ótica. Que ótimo, fico feliz que pelo menos consegui ajudar aí uma pessoa. Certo, pessoal? Então é isso, um abraço e até a próxima.